E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com Direto do Trono de Deus e a gente continua falando aí dentro do assunto Jesus Cristo, né? Falando na perspectiva de João. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso, eu tive um pequeno imprevisto aí, mas graças a Deus tá tudo bem. E vamos, que Deus vai abençoando, né? E a gente continua, vou chamar o Marcelão para entrar. Eu falei pra ele que eu ia avisar na hora que eu chegasse. E a gente continua falando sobre a vida de Jesus, o que Jesus tem trazido aí as nossas histórias de mudança, de transformação, de cura, e o quanto ele tem falado que o pior cego é aquele que não quer ver a glória de Deus, né? Sobre as nossas vidas. E falando também sobre a importância aí da salvação por meio da, da graça, né, do amor e não pela lei, né? Então nós somos salvos aí pela graça, pelo amor de Jesus Cristo. Essa luz não tá muito boa. Vamos tentar mudar para cá para ver se melhora. Então a salvação por meio da graça de Jesus, né? Esse transbordo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que tem colocado cada dia mais e mais sobre cada um de nós, para que possamos transbordar na vida do outro. Seguindo aí, né, o mandamento do Senhor que diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A luz ainda não está legal. Então vamos lá. João vem falando sobre a vida de Jesus, né? Mas ele fala sobre a vida de Jesus dentro de uma... Ó, o Marcelão entrando aí. Dentro de uma perspectiva um pouco diferente do que os outros discípulos colocam. Da morte, né, de Cristo, morte e ressurreição para vida eterna, para a glória, né? Ele fala, sim, sobre a questão aí do... Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Rose? Seja bem-vinda. Ele fala, assim, sobre a cura física, né, que Jesus faz, o transbordo sobre a vida das pessoas, mas ele coloca mais, ele pontua mais a respeito da importância da morte e ressurreição de Cristo. Até porque, né, esse mundo aqui, ele é findável, né, ele acaba. Seu celular tá um pouco embaçado. Quer meu paninho emprestado? Ele é Me findável, dá aí, né? me dá aí, Acaba, me dá aí, mas a vida eterna, que é o propósito de Deus para as me dá nossas aí, vidas, isso me é dá aí. para... O pano, me dá aí. Deixa eu pegar aqui. Entendi, entendi você falando, peraí, tá aqui o pano, pega. Agora limpa aí, arrasa. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, ó, meu pai e minha mãe no pescoço. Melhor uma Oh, melancia. muito melhor, garoto. Muito melhor, não tô vendo nada ainda, tô dizendo muito melhor, mas tudo bem. Toma agora seu pano, segura aí. Me dá. Vai, me dá. Ah, valeu. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Isso aí. Ficou Tamo melhor junto. mesmo? Tamo junto, né? Então Até ele... depois do fim. Até depois do fim. Então ele Ficou vai... melhor aí? Ficou melhor. Então ele vai falando aí sobre esse transbordo, né? João vai falando sobre esse transbordo dessa maneira mais específica sobre morte e ressurreição de Cristo, né? Ele está aí Uhum. falando sobre salvação, não só sobre cura física, Uhum. mas sobre cura espiritual. Não é isso, Uhum. Marcelo? É isso aí. João, não. Na perspectiva de João, mas quem tá falando o tempo todo é Jesus, né? É, com certeza, com certeza. É isso aí. Muito bem colocado. E após, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto eu vou sentando o dedo no coração aqui, você podia ler do 1 ao 16, né? Posso, tamo junto. Ah, Deixa eu pegar beleza. aqui. É porque como você sempre lê, É, eu sei. Hoje eu tô mais educado do que os outros dias. Tô deixando você até ler, ó, que legal. olha que lindo. João 11, de 1 ao 16, é isso? Pode, isso, por favor.
Vamos que vamos. Então me tiram, né? Vamos botar a musiquinha. Eita, que eu fiquei escura aí. Parece, Cláudio. De novo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Experimente sua trabalhar irmã online com calendários de Marta. projetos. Ao contrário. Continue. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber, oi, Mili, seja bem-vinda. Kika, seja bem-vinda. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse Jesus aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltarás para lá? E respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, Ele porque repete vê a isso luz amanhã. deste mundo. Oi? Ele vai repetir isso aí amanhã. Oi, Renatinha, seja bem-vinda. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, dorme e estará salvo. Não, perdão, é o 11, o 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Opa, de novo não. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Eu li até o 12, eu sou linda. É até o 16. Ah, eu achei que era até o 11. Eu tô bem hoje, Não, né? Minha cabeça. tá ótimo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E disseram-lhe, pois, os discípulos ao Senhor: Senhor, ai meu Deus, e por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Gente, eu tô bem, né? Eu tenho que usar outro óculos. Tá legal. Ou então é porque o versículo é importante, aí tem que ler várias vezes o 12, né? É. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Extraordinário. Esse capítulo me emocionou muito. Esse capítulo ele me emocionou demais, sabe, Cláudio? Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era amigo de Jesus. Amigo de Jesus e irmão de Marta e Maria, que eram amigas de Jesus também. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro está doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com os seus cabelos. E é engraçado que essa história está no capítulo de amanhã. Essa história, ela está no capítulo de amanhã. É impressionante isso. Eu não entendo por que ainda que essa história está no capítulo de amanhã. E ela foi citada como antes, sabe? Essa história, ela está no capítulo 12. E ela foi citada no capítulo 10 aqui. Já Lázaro ressuscitado. Aqui Lázaro já está ressuscitado quando Marta
Quando Marta, é Marta? Quando Maria. Quando lavou com um precioso nardo e enxugou com seus cabelos, não é isso? Uhum. Lázaro já está impressionante, eu só me toquei disso agora, porque eu acabei de estudar o capítulo 12. Eu acabei de estudar o capítulo 12 e eu fiz uma observação sobre isso, mas eu só vou falar sobre isso amanhã. Mas eu não sei se são momentos iguais, mas eu acredito que sim, né? Ou se ela fez 2 vezes isso, eu não sei. Mas eu acho que não. Pelo menos eu não me lembro, dentro da minha leitura bíblica, que ela tenha feito isso 2 vezes. Mas no capítulo 2, o capítulo 12 começa: Jesus é ungido em Betânia, né? E é justamente a história de Maria, ungindo, né, Jesus Cristo. E ela está sendo contada aqui porque o Espírito Santo contou depois que tinha acontecido. É muito impressionante a gente entender que isso aqui foi realizado, que as escrituras foram feitas e inspiradas pelo Espírito Santo. Você está checando aí? Não, estou pegando outro versículo. Mas se estiver checando também, eu te agradeço. Não tem problema nenhum, não. Entendeu? Então ele diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume. É isso mesmo. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ela está chamando a atenção ao coração de Jesus ali. E aí no versículo 4, ele diz assim: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ele diz assim, ó, é muito importante, aí lá no versículo 9 ele diz assim, os discípulos falam, né? Mestre, ainda há poucos judeus que queiram apedrejá-lo, as pessoas ainda querem apedrejar o Senhor. Querem apedrejar o Senhor lá, não volte para lá não. E aí ele diz assim: não é verdade que o dia tem 12 horas? E o dia tem 12 horas. A noite tem mais 12, mas o dia, ele tem 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Mas eles não entenderam que era a morte que Jesus estava falando. E aí Jesus é mais claro e diz no 15: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá no momento que ele morreu, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. E Tomé diz assim, se é para o Senhor morrer, vamos com ele, porque morreremos juntos. Ele diz: estamos juntos até depois do fim. Tomé diz para Jesus. Certo? Então no 9 ele está falando sobre não temer por viver na luz. Ele está falando assim: eu não temo, porque se eu vivo na luz, as trevas não me alcançam. Certo? Ele está dizendo, na verdade, que o dia tem 12 horas. Se você ainda andar de dia, você não tropeça, você não erra, você não falha, você não cai. Agora, se você andar à noite, aí você tem condenação. Traga para a luz, porque é na luz que o seu erro vai ser mostrado. É na luz. Olha só, preste atenção nisso que eu estou te falando. É na luz, Deus fala que a treva, ela não prevalece na luz. Ela desaparece na luz. Então ele consegue verdadeiramente salvar-te da treva a partir do momento que você se expõe para a luz. A partir do momento que você se coloca para fora. E é muito impressionante isso que ele está falando. Me alegro por causa de vocês. Me alegro por causa de vocês. Porque vocês verão a verdadeira luz realizando algo.
Ele já tinha dito no capítulo de ontem, eu sou a luz do mundo, não foi? E ele vai dizer daqui a pouco que ele é a ressurreição e a vida. Mas ele diz que ele é a luz no capítulo anterior e hoje ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Então é muito impressionante ele falar assim e Tomé falar, tamo junto, brother. Claro que Tomé, depois que Jesus Cristo ressuscitou, quis comprovar nas mãos de Jesus que era ele mesmo, porque como ele voltou num corpo glorificado, as pessoas não reconheciam ele. E Tomé falou assim, deixe-me ver e tocar as suas chagas e assim acreditarei. Quantas vezes a gente está aqui, ó, desde quando a gente começou a ler João, na perspectiva dele, a gente consegue perceber e enxergar que as pessoas falam assim, quais são os sinais que o Senhor vai fazer para que eu acredite que o Senhor é o Senhor? Quais são as maravilhas? E Deus está dizendo assim, eu já fiz, 93% da minha comunicação é não verbal. Eu já fiz e você não está entendendo. Quando Jesus Cristo fala várias vezes, e a gente vai reafirmar isso amanhã, que ele fala, eu sou o filho do homem, ele está se referindo a Daniel. Nas visões de Daniel, quando Daniel disse assim, eu vi alguém lá no céu, como o filho do homem, realizando isso e aquilo. E Jesus Cristo vem no Novo Testamento, mais de 1000 anos depois, e depois de Salmos, mais de 1500 anos depois, e dizer, eu sou o filho do homem. Ele está se referindo exatamente a quem foi dito lá atrás quem ele seria. E ele está falando com palavras, eu sou o filho do homem. Ele está falando com gestos e com grandes realizações que ele é o filho do homem. E ainda assim, por causa de vocês, ele tem que dizer, como diz no 15, por causa de vocês eu me alegro de que eu não estivesse lá no momento que eu precisaria estar. Acho que deu um start em Jesus, e deve porque Jesus chora. Você vai ver aqui mais para frente que Jesus chora. Então aqui deu start em Jesus assim, agora eu saquei por que não era para eu estar lá no ato da morte de Lázaro. Era para que vocês... E aí eu me alegro, ele diz assim, por causa de vocês me alegro de que não tivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. E aí Tomé fala, tamo junto. E se for para morrer, a gente vai morrer junto. E tem uma outra parada aqui, que é muito impressionante. Sério, cara, isso me tocou muito. Isso tocou muito no meu coração. E esse capítulo me tocou muito, me inflamou muito no meu coração. Eu vou ler aqui. Você quer falar alguma coisa? Eu nem deixei você falar, perdão. Fale alguma coisa a respeito. Posso ler do 17 ao 27, então? Deixa Deus te usar. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube primeiro. Você lembra quem é Marta? Fica aí na sua cabeça. Cara, sabe o que eu queria pedir para você fazer, você que está aí do outro lado? Senta o dedo no avião e conta 50 pessoas e chama para ouvir esse capítulo de hoje, porque ele está extremamente extraordinário. O quanto que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai é grandioso. Então eu queria verdadeiramente que você convidasse algumas pessoas para estarem aqui conosco nesse momento, por favor. E aí ele diz assim, ó, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Os judeus, lembra, eles queriam matar Jesus. Eles queriam verdadeiramente matar Jesus porque Jesus curou alguém no sábado lá em Betesda. E a partir daí começou a perseguição para matar Jesus, porque ele descumpriu a lei de fazer algo, mesmo que seja bom pelo outro, no sábado. E aí Marta, quando soube disso, Marta é aquela que não parou para ouvir Jesus e ela ficou cuidando dos seus afazeres.
E ela disse assim, quando ficou sabendo que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Só que Jesus precisava muito de ouvir isso de Marta. E ele perguntou para ela assim: o seu irmão há de ressurgir? Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele faz uma pergunta de prova para Marta. Ele diz assim: você crê nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio. Porque o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. É impressionante, Cláudia, como em Lucas 18, de 38 a 42, ele diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia cerca de uma mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta, Marta. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual lhe será tirada. Ele precisava, nesse momento, reafirmar em Marta o verdadeiro compromisso de acreditar. Aqui Marta acreditou. Aquela que estava chateada, pois Maria já tinha parado para ouvir a Jesus e creu nele. Precisava que acontecesse com Marta nesse momento. Precisava verdadeiramente que antes de Lázaro ressuscitasse, por isso que Jesus diz aqui em cima, ele diz assim: me alegro por causa de vocês, porque eu não estava lá na hora que eu precisava e queria, entre aspas, estar. E Marta responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Posso? E Marta deve. Marta precisava verdadeiramente. Marta precisava verdadeiramente desse momento, de acreditar nesse momento, antes de Lázaro ressuscitar. Ou quem também precisava acreditar. E a gente vai chegar lá em quem mais precisava acreditar. Pode não deve, minha irmã. Mande bala aí. Essa música, então, de fundo. Nossa! Esse capítulo aí a gente vê, né, entre João 10 e 11. Também tem Lucas 11, 1, né, 17 a 10. E esses acontecimentos são narrados em João, sobre a ressurreição de Lázaro, que seria, na verdade, o 7º milagre registrado por João. Né? A gente está caminhando aí para o fim. O 7º milagre registrado por João. E, assim, existe uma controvérsia, eu anotei aqui, com relação à questão do que aconteceu, porque, assim, Maria, quando ela lavou os pés de Jesus, né, ela ali, ela estava emocionada com quem Jesus era, com o que o Espírito Santo havia revelado sobre quem Jesus era para ela. Sim, sim. E
E ela estava muito emocionada e os discípulos não, os fariseus ali, eles criticavam, né, o fato dela estar ali lavando, né, os pés de Jesus, secando com seus Sim, cabelos. E, e ela, você vê o amor, a necessidade de Maria, do conhecimento da palavra, como você colocou, que ela vai até Jesus, ela fica com Jesus naquele momento ouvindo a palavra de Deus, ela não vai para os seus afazeres, ela não busca fazer o que era de obrigação da mulher, né? E quando Maria critica, ou Marta critica Maria e se posiciona com relação ali, naquele momento, e olha que foi Marta que convidou Jesus para ir para sua casa. sim, Então, o que Marta está preocupada é o que muito baiano se preocupa, né? Muita baiana se preocupa, da cultura brasileira, é que tem que alimentar bem aquele convidado, né? Que você trouxe. Sua casa tem que estar limpa, tem que estar arrumada, tem que estar cheirosa. Só que Jesus não estava preocupado com a casa material, casa física, ele estava preocupado com a casa espiritual. Então, assim, sim, a sua casa está muito bem arrumada, o que você está fazendo é muito bom, mas sim, dentro de você, Marta, dentro de você, o que que tem, né? Eu estou aqui para te dar a melhor porção. E dentro em breve você vai perder dessa melhor porção porque ele vai ser tirado. Ele já estava falando ali da morte e ressurreição dele. sim. Quando você fala aí do que aconteceu com relação a Maria, né? Eu não sei se eu entendi bem, você fala que aconteceu depois ele está relatado depois, mas você acredita que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro? Não, acredito não. Ele aconteceu depois, no capítulo 12, ele diz aquele que ele diz assim, vou dar um spoilerzinho antes, ó. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma mesa e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E é o capítulo 12. Mas no início do capítulo 11, ele fala sobre um evento que está narrado no capítulo 12. Exatamente. Entendeu? E aí, o que que É. acontece? As Eu pessoas. não tinha percebido isso quando eu comecei a ler de novo hoje. Então, mas o que que acontece? A Bíblia ela foi escrita depois, né, que tudo Sim, aconteceu. E aí, quando ele se refere a esse capítulo 12, que também já, se você olhar, ele está lá em Lucas, ele está em Mateus, ele está em Marcos, ele tá se referindo a respeito desse amor, dessa certeza que Maria já tinha. Só que Marta não. exato, Cláudio. Exato, Marta não exato, tinha essa certeza. exato. Eita, Martas. Martas, Martas. Ela tinha, Onde vocês ela era estão, tipo Martas? Jó, sabe? Marta era Jó. Ela estava vivendo uma situação onde ela acreditava em Jesus, ela sabia que ele era o Filho de Deus, ela sabia que ele era o Senhor dos impossíveis, ela sabia que isso transbordava na vida dela, mas ela não vivia aquilo. Porque assim como os fariseus, ela estava muito apegada ao que ela tinha que fazer, para o que ela tinha que transbordar naquele momento, a casa arrumada, a vida arrumada, como eu falei antes. Ela estava muito preocupada nas regras, nas leis, no que vão falar dela, do que as pessoas vão pensar se ela não tiver comida para servir. Ela estava muito preocupada com isso. Apesar dela conhecer Jesus e E saber quem Jesus ele fala era, o para que ela ele assim: podia você fazer. está perdendo o melhor, e quem escolheu perder o melhor foi você. E aí eu pergunto para Você você, escolheu Marcelo, perder o melhor. quantos cristãos hoje vivem, falam,
da palavra de Deus, transbordam do amor de Deus e às vezes nem estão preocupados com lei, com regras, como os fariseus, têm conhecimento da palavra, mas assim como Marta, fala assim, se eu tivesse lá naquela época que Jesus ressuscitou a Lázaro, quem sabe ele faria também por mim. Se eu tivesse naquela época, quem sabe ele transbordaria sobre a minha vida. Quantas pessoas acreditam que ele fazia naquela época, que ele transbordava naquela época, mas hoje, não. Hoje Jesus não faz mais, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Já tá bom demais. Quantas pessoas vivem assim? Que falam assim, usam como desculpa a vontade de Deus para a falta de fé. Dizem assim, eu quero que Deus faça isso na minha vida, mas só se Ele quiser. Não é porque Deus não quer, é porque eu não acredito. E aí eu jogo a responsabilidade para cima de Deus. Só se Ele quiser. Mas Ele quer que você queira. Ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? É isso aí. É isso aí. Ele pergunta... Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas Ele sabe também os desejos do nosso coração. Os desejos do coração dele são maiores do que os nossos desejos do nosso coração. Mas a gente precisa falar o que quer que te faça. Sabe o que é extraordinário? Uma coisa que você estava falando na live hoje de manhã, que eu achei fantástico, é assim, o cara dos cílios lá, dos silos de trigo, ele derrubou os seus celeiros, derrubou os silos, fez silos ainda maiores, construiu riquezas ainda maiores, e aí quando ele termina, ele fala assim, agora eu vou descansar, e diz, tolo, porque hoje mesmo pedirei a sua alma. Então a riqueza, por conta de motivos errados, porque simplesmente você quer ser rico sem transbordar na vida de ninguém, sem contribuir na vida de ninguém, simplesmente por ser e para ter sem fazer nada, é justamente isso que vai gerar decadência na vida, né? Isso que vai gerar a verdadeira decadência em vida. A gente precisa entender verdadeiramente que não é por mim, é pelo outro. E a gente está falando isso todos os dias, 3 vezes ao dia. Isso em um mês dá 93 vezes que a gente fala sobre isso num dia só. Mas Jesus Cristo falou e teve gente que não creu. Até o que eu tô falando sobre Marta, até acredita, sabe, Marcelo? Mas não tem fé. Eu acredito que Deus pode, eu acredito que Ele faz, eu acredito que Ele tem poder, mas eu não tenho fé, porque eu não acredito que Ele vai fazer sobre a minha vida. Eu não acredito que Ele vai transbordar sobre mim. Às vezes é até o que você está falando aí, não é nem a fé, é a responsabilidade. Eu acredito, mas eu prefiro que ele faça, eu não quero ter responsabilidade com isso, não. Deixa ele fazer, porque se ele fizer, a responsabilidade é dele. Se der errado, a responsabilidade é dele. Se der certo, a responsabilidade é dele. É tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. É verdade, mas se você precisa, para alcançar as promessas, fazer a sua parte. Não é assim, Senhor, eu estou aqui esperando, vai, bate aí na porta o emprego, porque aí eu vou saber que é do Senhor. Porque se não for do Senhor, se não bater na porta, não é do Senhor. Meu irmão, vá se arriscar, vá botar a cara. Jesus diz assim, ter com a formiga, ó preguiçoso. Entendeu? Vai aprender com um bichinhozinho pequenininho que passa a vida inteira trabalhando e quando ele está descansando, está carregando pedra. A gente escuta, sabe, Marcelo, várias pregações aí a respeito de Lázaro sobre ele ter revivido. A gente escuta várias pregações sobre Maria, sobre o conflito é que algumas pessoas acreditam que confundem um pouco a história de Maria com a história da prostituta, né? E aí fazem uma confusão bíblica aí com relação a Maria. São Marias Sim. diferentes. Sim. Eu perguntei e não respondi, né? Deixei vago, desculpa. Então, o que acontece?
todo mundo pensa na história de Maria, aquela mulher que estava buscando a Deus, íntegra, que estava ali querendo ouvir da porção. Todo mundo pensa na história de Lázaro, amigo de Deus, de Jesus, que estava ali, que abria a sua casa para ele, que não questionou, faleceu. E quando pensa em Marta, pensa naquela mulher que ficou arrasada com a morte do seu irmão e que ali sem fé, sem acreditar nem nada disso. Mas as pessoas não escutam verdadeiramente a história de Marta. Tem Uau, pontos é isso aí. muito importantes sobre a história de Marta. Um dos primeiros pontos é o que a gente vive lá no versículo 3, é a oração não respondida. Marta pede que vá e avisa lá a Jesus que o amigo dele Isso está aí. doente. Eu quero que ele É isso venha aí. aqui para falar com o amigo dele, porque o amigo dele está doente. É E isso aí. quantas vezes a gente ora e fala, Senhor, vem aqui me acudir, vem aqui falar comigo. E aí ele está em silêncio e você se frustra naquela situação. Marta estava nessa situação, ela estava frustrada. Ela começa falando para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Se o o Senhor tivesse impressionante é que escutado a Maria, minha quando vê oração. Jesus, quando fica sabendo que ele está lá e vê ele, ela fala a mesma coisa, mas você percebe um contexto diferente, certo? Você percebe uma coisa tipo, Senhor, eu te procurei e o Senhor não veio. Marta falando. E quando for em Maria, que é no próximo lá que Jesus chora, você vai entender que a Maria, ela fala a mesma coisa de um contexto diferente. Vá, mande bala aí, Claudinho. Então, nem sempre, quer dizer, nem sempre não, nunca, quando Deus fica em silêncio, não é porque ele é indiferente a gente. Ele não é indiferente a gente. Ele está em silêncio porque ele está trabalhando para a glória dele, para que haja um É isso aí. resultado verdadeiro na nossa vida. É isso aí. E aí o que acontece? Demora muito. E aí gera uma antipatia e não uma simpatia. Porque, Isso. poxa, o Senhor responde todo mundo menos a mim. Já pensou? Por isso que eu brinquei com você ontem, que a gente falou assim, pensa na conversa de João Batista com Jesus. Sim. Porque João Batista teria dito assim, Senhor, não me ressuscita não, que eu não aguento esse povo. Deixa morrer. Por favor, quero ir para o céu, não aguento mais. Ou a humanidade é difícil de lidar. Tava bom aqui, o senhor vem me chamar de volta, quer colar minha cabeça? Vai colar a orelha do soldado. A minha cabeça eu não quero que cole, não. E Lázaro, havia necessidade que ele retornasse, e Jesus fala assim, para a glória de Deus. Para que o poder de Deus fosse manifesto em Jesus. Para, É isso aí. mais uma vez, confirmar que Jesus é o Filho de Deus Era que veio. Jesus. Então, É o filho do homem. o que acontece? Ele passa às vezes a gente passa por uma calamidade, algum problema que leva a gente a duvidar da verdadeira fé, que leva a gente a duvidar de onde a gente está trilhando o nosso caminho, do Deus a quem a gente ama, do Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Marta estava assim. Eu sei quem o Senhor é, eu conheço o Senhor, mas para mim, o Senhor não fez nada. O Senhor não fez nada para mim. Então, sei quem o Senhor é, mas na hora que eu preciso, o Senhor não está aqui, do que me vale isso? Do que me Vamos importa falar isso? do que, vamos falar do que me vale, para ela entender isso, essa grandiosidade do Pai. Vou ler do 28 ao 37. Eu conto que foi impressionante isso. Posso mandar bala? Sim. Show. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus
que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É uma credibilidade, não é uma cobrança. Tá percebendo isso? É uma credibilidade. Caramba, se o Senhor estivesse aqui, Marta falou para ele, olhando nos olhos dele, sem se prostrar, cobrando. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta se joga no chão, com a boca no pó, um coração contrito, verdadeiramente aquebrantado, e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É impressionante como o nosso corpo verdadeiramente fala. 93% do nosso corpo fala e os 3% é verbal. Ela falou a mesma coisa que Marta falou, a mesma frase que Marta falou. A expressão corporal foi completamente diferente. E a partir daí, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? E aí é impressionante que é o segundo momento de crença que era necessária nesse momento. Era que os judeus crescem. Era que os judeus olhassem e vissem Jesus como um homem que se comove, que tem sentimentos, que chora como eles choram. Ele conseguiu gerar espelhamento de empatia nesse momento de que ele é um ser humano como nós somos. Ele chora como nós choramos. Ele se comove como nós nos comovemos. Ele é um ser humano. E aí eles dizem: será que ele não tem a oportunidade, a força, o poder de fazer da mesma forma que a gente queria matar ele porque curou o cego? Será que ele não consegue não poderia ter feito como que Lázaro não morresse? Que Lázaro não morresse. Eles ainda não, porque os judeus, alguns deles, a gente viu isso em 28 Atos de Atos, tinha uma divergência entre ressurreição e ressurreição. E a gente acaba de ver aqui, você lembra disso, né, Claudinha? E a gente acaba de ver aqui eles falando no passado. Será que eles não podiam ter vindo para que ele não morresse? E aí é impressionante, impressionante, impressionante. Porque esse é o terceiro momento, o primeiro momento que Jesus starta os meus discípulos precisam ver para crer. O segundo momento é Marta precisa crer. O terceiro momento é os judeus precisam crer. Caraca, é extraordinário. Esse capítulo é muito forte. É a muito propósito. Exatamente, Cláudia. Exatamente, exatamente. A propósito. Quer ler fala alguma coisa a respeito disso, ou a gente passa do 38 ao 44? Pode ir do 38 ao 44. Eu acho que Jesus esse aí, Marcelo, que você leu, essa parte que você leu, o resumo é exatamente isso. A propósito. Porque assim, quando Jesus não ressuscita, não revive a João Batista, a gente fica assim, naquela situação: poxa, por que não? João Batista falava da palavra dele, João Batista anunciando, João Batista estava ali com ele desde o ventre da mãe, João Batista era o cara. E Lázaro, o que Lázaro fez? Abrigou ele. Era amigo dele, amava ele, suas irmãs o amavam também. Mas entre João Batista, quem fez mais para a obra de Deus? Lázaro ou João Batista, né? Então você fica assim: poxa, por quê? Por que uma criança, né,
perde a vida. Por que isso acontece? Tanto criminoso, tanta pessoa ruim. Por quê, né? E aí você vê Jesus respondendo, porque a propósito, havia propósito. Não era porque Lázaro era melhor do que João Batista. Amém. É isso aí. É isso aí. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus levantando, está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Ele precisava que os discípulos crescem. Ele precisava que Marta cresce. Porque Maria já cria. Ele precisava que os judeus crescem. E aí ele diz: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Eu queria Então que você parasse tiraram a aí pedra. antes, tá? E É isso aí. então, por que, se ele tinha esse poder todo, sabe? Ele tem esse poder todo, por que que não fez como Pirlim Pimpim e abriu a zorra daquela pedra, né? Por que que eu tenho que carregar ainda essa pedra? Porque Empurrar? toda promessa, ela precisa de uma ação minha para ela ser cumprida. Tudo Porque aquilo que eu toda posso fazer. Deus não vai fazer. Eu tiro a pedra, mas eu não ressuscito mortos. Quem ressuscita mortos é Deus. Ele usa os instrumentos para isso acontecer, mas não sou eu quem faz. É muito importante. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouvistes. E ele sabia, ele diz assim, ó, e eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Eu quero que você diga aí, onde você está aí, eu quero que você diga isso em voz alta: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu dentro, os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarram-no e deixem que ele vá. E deixem que ele vá. Pare de dar desculpas para retirar a sua pedra, como Cláudia falou. Deus quer você ferido, sujo, fedido. É o sangue dele que limpa. É a palavra dele que purifica. É o Venha amor para dele. Venha como está. Lázaro estava apodrecendo, sujo, cheio de amarras e de ataduras, preso, escravizado. E ele disse: venha como você está. Venha como você está. Ele não chegou lá dentro e levantou Lázaro. Ele falou: venha, levante, venha. Ele falou assim. Então Jesus: Lázaro, venha para fora. É impressionante como ele estava fedido, sujo, apodrecido. E quantas vezes aí você está surgiram desculpa as de múmias, né? quando eu estiver limpinho e parar com os meus vícios, parar com as drogas, eu vou. Ei, não é na sua força, não é no seu braço, não é você que te limpa, que te liberta, que te cura e que te salva. É o Senhor que faz isso por você. É Deus que faz isso por você.
Você só precisa acreditar. Você só precisa verdadeiramente acreditar. Você precisa verdadeiramente acreditar. Só Tem isso. outro ponto Olha só, importante aí, Marcelo. os discípulos creram, Marta creu, os judeus creram e o milagre aconteceu. Jesus Cristo diz: o que queres que eu te faça? E ele diz assim: eu não te disse, eu não te falei, eu disse para você que se você acreditasse, você veria a glória de Deus. Está na hora de ver a glória de Deus. Acredite. É isso que ele está te chamando hoje, para ser, para ter e para fazer. Acreditar na glória do Pai. Diga, Claudinha. Tem outro ponto importante. Quando ele dá graças a Deus, ele agradece. Você não vê Jesus, ele já sabia que Deus iria ouvi-lo, ele já conhecia o propósito de Deus, mas independente de qualquer coisa, ele dá graças a Deus, ele agradece. Sim. Senhor, eu já perdi meu primo, já perdi meu amigo, mas obrigado. Obrigado porque o que o Senhor tem para mim é melhor. Eu sei exatamente pelo que eu vou passar para que a humanidade seja salva, mas obrigado. E ele agradece de coração, ele agradece de toda a alma, todo o espírito dele. Graças te dou. Graças te dou porque mesmo que Lázaro não venha para fora, mesmo que João Batista não possa ressuscitar porque não tem propósito, porque mesmo que logo mais à frente eu venha morrer por esses mesmos homens que hoje eu falo para eles do teu amor, esses homens que desde o Éden a gente tem ajudado, a gente tem colocado a mão, a gente tem cativado, transformado, transbordado, protegido. Esses mesmos homens que desde o início sempre acabam optando por desobedecer, optando por fazer o que é errado, e mesmo assim eu estou aqui, pela vida de cada um deles. E eu quero agradecer. Agradecer porque tem momentos que eu sinto dor, tem momentos que eu me sinto triste, tem momentos que eu me sinto sozinho. Tem momentos que eu vou para o monte para orar e eles não podem nem por uma hora orar. Vigiarem comigo. E mesmo assim eu quero agradecer. É isso aí. Então, o milagre veio sim para que houvesse credibilidade, para que as pessoas vissem mais uma vez o poder de Deus na vida de Jesus. Veio sim, porque havia propósito para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre o que aconteceu e entender que Deus não vai ressuscitar João Batista só porque eu quero, mas Mas que eu vai preciso ressuscitar trazer. Lázaro porque tem propósito. Uau, é isso aí. E para que na minha vida haja o transbordo dele todos os dias. E que eu possa transbordar na vida do outro através desse propósito. É isso aí. E a gente precisa agradecer a ele. Porque mesmo tudo que a gente passa, mesmo que pareça difícil, e é muito, ele está com a gente todos os dias. É isso aí. E é ele quem nos ama, é ele quem nos carrega, é ele quem nos dirige. E do que se queixa o homem
Queixe-se dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades. É isso aí. De Deus, não. Deus é perfeito. 45 a 57. E ainda assim, depois desse tocar e esse mover do Espírito Santo, desse mover na minha vida, na sua vida, na vida de Cláudia, na vida que está aí do outro lado, na vida das pessoas que a Tereza está compartilhando uma situação que aconteceu aí com a mãe dela que bateu o braço na bolsa de uma outra senhora. Ainda assim, o que acontece? Acontece muito dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que havia feito. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, pois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda uma nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. E aí entra na história do verdadeiro da traição de Judas, que vai rolar mais para frente. É impressionante que essa é a sua preocupação, que ele tome o que é seu, que o que você é apaixonado pelo poder, pelo conforto, certo? Pelo que os outros pensam de você. Eu, quando era mais novo, eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Eu tinha vergonha de falar que eu acreditava em Deus, que a minha religião era evangélica, porque senão eu ia ser julgado e condenado pelos meus amigos que não iam querer ficar andando comigo e que não porque iam se afastar de mim, ou então porque eu ia ficar envergonhado verdadeiramente. Mas o que você precisa trazer para a sua realidade hoje é o quanto que você verdadeiramente precisa transbordar na vida das pessoas. O que ele está profetizando aqui é que nós, povo, precisamos viver em unidade. Nós precisamos verdadeiramente viver em unidade. Oi. Um minuto. E é isso. Encerre aí com uma oração bem gostosa, Claudinha, que amanhã a gente vai falar de um trem mais top do que top. Todo dia é um trem top. Tereza, ele tá com um fisioterapeuta hoje. Eu não vou conseguir mostrar ele para você, mas depois eu faço um story ali para você dar uma olhadinha nele, tá bom? E a gente vai orar assim. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia na tua presença, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações. Que o Senhor transborda na nossa vida todos os dias. Obrigado, Deus, por quê? Por tudo. Obrigado porque o Senhor tem dado tranquilidade, paz, graça a todos nós. Obrigado, Senhor, por nos transformar e transbordar. Abençoa aí a vida da Tereza. Abençoa também essa pessoa que
teve essa falta de respeito com a mãe dela. Transborda sobre a vida dela. Mostra o quanto é importante se respeitar as pessoas, ter carinho, ter amor, amar ao próximo como a si mesmo. Não deixe que sejamos julgados pela nossa iniquidade, mas arde em nós o teu amor, a tua graça e a tua benignidade. Transborda da tua justiça, Senhor, para que amanhã seja melhor do que hoje, em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Olha, o Instagram tá gostando de mim. Já tô com 1 hora e 43 segundos e ele ainda não caiu. Uau! Tá vendo só? Muito importante dizer que hoje, vamos aproveitar então o Instagram, se cair, caiu. Tá joia? É muito importante dizer que hoje é um dia desafiador. Hoje é um dia muito desafiador, mas é um dia de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje faz um ano exatamente um ano que o meu filho faleceu. E isso é muito difícil para mim, para minha esposa, para toda a nossa família. É muito difícil mesmo, é muito difícil mesmo. E é impressionante porque ontem, Cláudia, quero dar esse testemunho ontem, Verônica colocou assim, nas respostas de e-mail dela, ela colocou assim, a assinatura, ela colocou assim, tipo, respeite a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Alguém mandou um e-mail para ela perguntando sobre isso, sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela só viu hoje. E ela foi responder esse e-mail hoje, e ela disse assim, é muito difícil hoje responder um negócio desse. E a gente estava pensando desde a hora que a gente acordou, mas ela respondeu e respondeu em profundidade aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. E ele colocou no nosso coração de que traga à memória aquilo que nos dá esperança, traga verdadeiramente a memória de que, mesmo que eu não concorde com a vontade de Deus, eu ainda sei que ela é melhor para mim, para o que eu tenho na minha vida. Eu agradeço todos os dias a Deus pela pessoa e a família que nós nos tornamos após o falecimento do João. Eu não agradeço pelo falecimento dele, eu disse para Deus assim, eu não consigo verdadeiramente agradecer, porque o Senhor permitiu que o meu filho fosse embora. Mas eu agradeço pela família que a gente se torna todos os dias, pelo ser humano que o Senhor tem transbordado na minha vida todos os dias. E por conta disso, eu verdadeiramente agradeço a Deus. E aí, a gente estava pensando desde quando a gente amanheceu, eu vou fazer um post no Stories, falando sobre a importância do João e o quanto que isso gera no nosso coração um transbordo. E a gente, quando Verônica terminou de falar sobre isso, ela recebeu as fotos do ensaio da gravidez do Samuel. E é Deus dizendo assim, traga à memória aquilo que te dá esperança. Não é substituição, nunca será substituição. Mas tudo aquilo que Deus quer de nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E todos nós dizemos todos os dias, eu sempre quero o melhor para o meu filho. E o melhor para o meu filho é estar onde ele está. Melhor para mim é que ele esteja aqui. Melhor para ele é ele estar onde ele está. E que venha o pequeno Sam, que já é muito amado, e que traz à memória aquilo que nos dá esperança, e que me conforta e que me alegra todos os dias, e que o sorriso no meu rosto voltou a ser iluminado, por causa do presente que Deus nos deu, porque Ele é o novo cântico em nossa boca. E isso não deixará de ser nunca na nossa vida. Às vezes eu confesso que eu tenho medo de, por exemplo, estar em dias dele nascer. E às vezes eu fico com medo assim, será que ele vai nascer agora, logo tão perto do falecimento do João? E eu confundi tristeza com alegria.
E Deus fala assim: traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu estou te dando continuidade daquilo que você é extraordinário em fazer, que é cuidar de pessoas, que é cuidar do seu filho. E aí, agora você vai continuar fazendo isso, transbordando o meu amor, porque você me conhecia de ouvir falar. E agora, você anda comigo, você me sente e você lê a minha palavra e você se emociona porque eu estou em você. E eu consigo fazer com que as pessoas vejam que você está em mim. Esse é o verdadeiro propósito. Beijo no coração. Até mais tarde, 0659 PM, na veia. Tchau. Deus ama demais vocês. Você que encerra. Se não conseguir salvar, porque demorou mais de 1 hora, baixa ele para colocar pelo computador. Lembra disso, tá bom? Beijo. Até mais tarde. Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado.